Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais uma mentoria, né? Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, é o último dia, então tem que estar animado aí, animação. Espero ter contribuído com nessas quatro, né? Hoje a quarta mentoria, ter contribuído alguma coisa aí na vida de vocês, podido compartilhar alguma das experiências na minha vida e com isso encurtar o caminho, né? Que o objetivo da mentoria não é ficar trazendo teoria e ensinando, é simplesmente mostrar um caminho e tentar encurtar esse caminho, mostrar os atalhos, né? Para a gente aprender, né, com os erros dos outros, né? Como eu já disse lá na primeira mentoria, né? O inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros, né? A mentoria ela é para encurtar o caminho, para facilitar o caminho. Vamos lá, então, vamos começar a compartilhar a tela aqui. Passar um pouquinho, né, de tudo que foi, né, qual foi o propósito dessa mentoria. Nós começamos, né, há 4 semanas atrás aí com o tema, né, inteligência emocional e poder pessoal, né? O que que é isso? O que que é inteligência emocional? O que que é o poder pessoal, né? A gente trabalhou muito voltado para entender, né, e tentar mostrar que a gente precisa ter um controle sobre as nossas emoções, né? Qual que é o meu diálogo interno, como é que está a conversa interna, como é que eu estou controlando as minhas emoções, como que eu consigo reagir às emoções externas, né? Quando vem um estímulo externo, como é que eu consigo dominar isso, né? A pessoa que se dá bem na vida não é a mais inteligente, a mais esperta, a mais forte, é sempre aquela pessoa que se adapta melhor às situações. Então, o seu controle emocional ele vai te ajudar muito nisso, nessa adaptação da vida, né, dos diferentes cenários que a gente vai passar na nossa vida. O poder pessoal, quando você adquire poder pessoal, você começa a ter maior controle da sua vida, né? Você começa a direcionar a sua vida e realmente a criar os seus resultados. E nós trabalhamos muito, né, falamos bastante em relação a assumir o controle, né, da vida e deixar de lado o vitimismo. O vitimismo, ele é um grande vilão, né, da sociedade hoje, é um grande vilão para quem não tem sucesso. Todas as vezes que você se coloca numa posição de vítima, você está terceirizando a responsabilidade pela sua vida. Você está colocando na mão de outra pessoa a responsabilidade pelo seu sucesso. E, com certeza, se você jogar na mão de outra pessoa, o sucesso não vai ser seu. Você precisa assumir o controle da sua vida, né? Então, fala muito em relação a eliminar o vitimismo, parar com reclamações, né? A gente começar a olhar mais o que você tem na vida, né? Focar numa vida de abundância, não numa vida de escassez. A gente falou que quando você concentra o seu foco em determinada área da sua vida, aquela área tende a se expandir. Quando você começa a prestar atenção no que você tem na sua vida, nas coisas que você já conquistou, aquilo começa a se expandir, você começa a ter uma outra visão diferenciada do que aquelas pessoas que ficam pensando no que não tem, reclamando do que não tem, reclamando das capacidades que ainda não tem, da capacitação que não tem, do conhecimento que não tem, das oportunidades que ainda não teve. Então, quando a pessoa foca nisso, ela foca num mundo de escassez. E a tendência é os resultados dela levar para um mundo de escassez. Falou muito da questão da zona de controle, zona de influência, né? A gente precisa agir massivamente na nossa zona de controle. O que está sobre o meu controle? Eu assumo o controle da minha vida, eu vou fazer, eu vou executar, porque está sobre minha responsabilidade. Agora, o que não está sobre minha responsabilidade, eu posso influenciar. Quando eu estou buscando a mudança, eu não posso exigir que o meu marido, a minha esposa, a, o, os meus familiares, meus amigos de trabalho também mudem junto comigo. A vida deles continua do mesmo jeito. O máximo que a gente vai conseguir fazer é influenciar a mudança no outro, fazer com que o outro perceba que aquela mudança trouxe para sua vida um resultado positivo e que ele também quer experimentar daquela experiência que você viveu. Então, o máximo que você tem é uma influência. Você não pode atuar fora da sua zona de controle. Você atua, executa o que está sob sua responsabilidade, influencia os demais, e o que não está sob sua zona de influência, está fora da sua zona de controle, e você tem que eliminar da sua vida, você não tem que ficar preocupando com isso, não. Depois a gente falou muito da zona de conforto, zona do medo, de infinitas possibilidades. A gente precisa estar se exercitando sempre, sair da zona de conforto, sempre buscar o novo, sempre o novo desafio, buscar superar
os desafios, você precisa crescer. Para crescer, você tem que sair da sua zona de conforto. Todas as vezes que você ficar na sua zona de conforto, você vai manter os mesmos resultados. Eles vão se repetir sempre, constantemente, os mesmos resultados. E para você sair da zona de conforto, você tem que passar pela sua zona do medo. Vencer a zona do medo é muito difícil. É o grande desafio de todo mundo, é vencer a zona do medo, né? E aí, quando você consegue vencer essa barreira da zona do medo, você já deu um passo na sua escada de evolução, né? E aí você começa a colher resultados diferentes, porque você aumentou o seu poder pessoal, né? A gente falou muito disso, né? De você ter o poder pessoal e o seu sucesso, nível de sucesso. O seu nível de sucesso, ele jamais vai ser superior, né? Ao seu nível de poder pessoal, jamais. Você precisa elevar o seu nível de poder pessoal para você puxar junto com ele o seu nível de sucesso. Eleva o nível de poder pessoal, puxa junto com ele o seu nível de sucesso. Jamais ele vai ultrapassar. Raramente, né? Às vezes acontece, uma pessoa ganha, por exemplo, na Mega Sena, é um sucesso, ela ficou milionária. Mas se ela não tem poder pessoal, rapidinho ela vai voltar, ela vai perder essa grana, né? Vamos chamar a grana como se fosse um sucesso para ela. Todo esse valor financeiro que ela tem, ela vai acabar perdendo para ela igualar o seu nível de poder pessoal. Se ela tem um nível de poder pessoal baixíssimo, ela vai perder tudo até igualar o seu nível de poder pessoal. A gente precisa trabalhar muito a questão de melhorar, né? Ter o domínio da nossa vida, aumentar o nosso poder pessoal. Poder do pensamento. Falamos muito do poder do pensamento, né? Usamos muito a fórmula, né? Pensamento gera emoção, emoção gera ação e ação gera resultado. Então, na verdade, o que gera o seu resultado? O que gera o seu resultado é o seu pensamento. E aí a gente foi um pouquinho mais lá atrás e tentou, né, aprofundar um pouco mais em relação, assim, todas as vezes que eu recebo um estímulo, qualquer ideia que eu tenho, sempre tem uma historinha que a gente conta na nossa cabeça, né? E essa historinha, ela vai me dizer muito bem como é que está o meu pensamento, né? Aonde que está o meu foco? Quando eu conto uma historinha na minha cabeça e essa historinha me mostra que eu sou capaz, eu tenho um sentimento bom de capacidade, de confiança de que eu posso atingir aquele objetivo, é porque realmente eu estou focando no que eu quero. Agora, quando esse pensamento, esse diálogo interno que a gente tem, ele começa a te questionar se você tem capacidade para isso não é muito para você, você não é capaz disso, por que você vai fazer isso? Lá no passado você já deu errado, lá no passado você teve uma experiência dessa, não funcionou. Então, quando você tem esse foco no que pode dar errado, né? Aí essa historinha que você está contando está com foco no dar errado, provavelmente vai dar errado. Então, assim, você precisa focar no que você quer, não no que você não quer, né? E aí uma forma também da gente ter um controle, né, um exercício diário de como estão os nossos pensamentos, é avaliar durante o nosso dia como é que são as nossas emoções, né? Porque o pensamento, ele gera uma emoção. A emoção eu sinto, eu vivo essa emoção. E eu consigo, né, gerenciar pelo menos entender a minha emoção que eu estou sentindo naquele momento. Essa emoção que eu estou sentindo nesse momento é uma emoção positiva ou emoção negativa? Se é uma emoção positiva, a tendência é que eu tenha um resultado positivo. Se essa emoção é negativa, eu vou ter um resultado negativo. Emoção gera uma ação e ação gera um resultado. Se eu tenho emoção negativa, resultado negativo. Emoção positiva, resultado positivo. Então, gerenciar durante o dia, como que tá, né? O controle dessa emoção. Eu estou tendo uma emoção ruim. Peraí, opa, deixa eu voltar lá atrás e reprogramar o meu pensamento, né? A gente falou do pensamento automático e o controlado. O automático, 98%. Controlado, 2%. Então, eu uso o meu pensamento controlado para fazer uma programação, para jogar no meu pensamento automático e, a partir daí, eu mudar a minha forma de pensar, né? Que a gente precisa de repetições para fazer uma programação para que o meu pensamento automático comece a controlar a minha vida e aí sim eu começo a ter, sem perceber, né, ter um controle maior da minha vida, mas com pensamentos positivos em busca de resultados positivos. A gente tem que fazer esse exercício sempre. Como é que está a minha emoção nesse momento? A minha emoção é uma emoção positiva? Não está legal. Não, peraí, então volta, reprograma, pensa de forma positiva. Não pensa não conquistando, pensa em conquistando. Qual a sensação que você vai ter? Como que vai ser atingir aquela meta? Pensa que você é capaz. Muda essa programação. Esse exercício dia a dia vai ajudar muito a atingir, a mudar os resultados e começar a ter resultados positivos na vida.
A gente falou na última aula dos perfis comportamentais aí, os temperamentos, né? E nesse tema, foi um tema, ele é muito importante, porque é um tema que te ajuda muito a entender como você vê o mundo, né? Como você interage com as pessoas, como você reage às pessoas, né? Quando você tem uma interação, entender por que que aquela pessoa é uma pessoa mais enérgica e talvez eu não seja tão enérgica igual ela. Aquela pessoa tem facilidade de lidar com os outros, né? Tem uma boa comunicação e eu não tenho, e por isso eu sou menor. Não, eu tenho minhas qualidades, ela tem as qualidades dela. Se a gente conseguir entender o que cada um tem de bom num grupo, numa equipe, a gente somar, né, as qualidades, a gente se torna mais forte. A gente saber participar de um grupo e contribuir com o que você tem de melhor. Que vai me levar para o sucesso? O que eu já carrego? Qual é o dom que eu tenho natural? E olhar bastante para minhas sombras, né? O que eu preciso de ponto de atenção? O que o meu temperamento traz junto com minhas qualidades, mas ele também traz as sombras. Quais são as minhas sombras? Joga a luz sobre essas sombras, né? Quando a luz chega, as trevas se extinguem. Então, joga a luz sobre essas sombras e começa a prestar atenção. Nós falamos de alguns exercícios, né, ao longo da mentoria aí para fazer no primeiro dia, né? Perguntar a algumas pessoas como elas te veem. Isso é um exercício muito importante, tá, gente? Eu usei isso na minha vida, eu acho que esse foi um grande divisor de água na minha vida, foi um ponto de inflexão quando eu passei a realmente querer entender quem eu era, né? Fazer minha autoavaliação de quem eu era, e aí eu aprofundei, eu entrei, né, lá no meu, né, aquela concentração no meu mundo interior para saber realmente quem eu era, e também as pessoas próximas de mim, né, as pessoas que eu confio, as pessoas que eu sei que querem o meu melhor, eu comecei a questionar essas pessoas como quem era o Paulo para ela, a visão de Paulo, né? Então tinha o lado positivo do Paulo, mas também tinha as sombras que muitas das vezes eu não conseguia ver, nem enxergar aquela sombra que existia, né? Tem algumas teorias que falam, né, em relação a isso, que a gente consegue observar 10% de quem a gente é, os outros 90% vai ficar na sombra. Se você não tiver disposto a, né, jogar uma luz nessa sombra, você vai ficar escondido lá e cada vez mais você vai se tornando uma pessoa, é, cada vez mais uma pessoa que ao invés de evoluir, fica estagnada, parada. Às vezes a gente tem a sensação de uma pessoa que assim, quanto mais envelhece, mais ignorante a pessoa fica, mais, né, burra a pessoa fica. E é verdade, é porque ela não está buscando um autoconhecimento. A idade, né, o tempo que a gente tem aqui na Terra, ela é um presente que é dado para fazer com que a gente evolua, a gente busque cada vez mais ser melhor, cada vez mais crescer, né, evoluir como ser humano, como em sua vida profissional e tudo mais. Então, o objetivo nosso está aqui é crescer, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema, a questão de foco, direção e disciplina. Então, a gente falou de inteligência emocional no primeiro dia, de forma geral, falou do poder do pensamento, falando dos temperamentos, e hoje a gente vem consolidando todos esses conceitos, né, todas essas informações em forma de foco, direção e disciplina. A gente precisa ter foco, né? O que eu quero da minha vida? Eu quero tudo, então eu não tenho foco em nada. Eu preciso saber o que eu quero realmente para minha vida. Quais são os meus objetivos para esse ano? O que eu quero atingir até o final do ano, né? E aí você precisa ter foco, você tem um foco concentrado, energia concentrada naquilo para você conseguir atingir. Direção, qual a direção eu preciso ir? Às vezes você não precisa de velocidade, você não precisa ir rápido. Tem algumas metas que a gente vai atingir com velocidade, tem outras metas não, que são metas que você vai com uma velocidade menor. O importante é não parar, é manter-se constante naquela velocidade. Agora, muito mais importante que velocidade é a direção. Não adianta eu estar numa velocidade alta, mas na direção contrária ao meu objetivo. Eu quero perder 5 quilos até mês de junho, mas ao contrário disso, eu começo a ter uma rotina, começo a ter hábitos durante o meu dia a dia, que ao invés de me levar a perder 5 quilos, vai me fazer ganhar 5 quilos, ou seja, eu estou no sentido contrário à direção que eu propus de perder 5 quilos até tal data. Disciplina é executar mesmo sem vontade, sabe? Já que eu tenho um objetivo, eu sei o que eu quero lá na frente, eu preciso executar, eu tenho que ter disciplina para executar aquilo constantemente e não deixar que a minha mente, meus modelos mentais, meus moldes, eles façam que eu desista no meio do caminho de atingir aquela meta, né? Então,
o exercício, a prática constante da disciplina, ela vai te ajudar muito a atingir os resultados. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, é importante, não tem como na vida, você precisa saber onde você quer chegar. Todas as vezes que você define que você quer atingir determinado objetivo na sua vida, o seu foco, você consegue focar naquilo ali e começa a ver. Um exemplo disso de foco por exemplo, quando você pensa assim, eu vou comprar um carro. Qual carro que eu vou comprar? Eu quero um Honda Civic branco. Aí você começa a andar na cidade, toda hora você está vendo um Honda Civic branco. Sempre você vê um Honda Civic. Porque o seu foco está naquilo ali. Você colocou na sua cabeça, eu quero um Honda Civic branco. Aí você começa a ver, a todo lugar tem um Honda Civic branco. Porque o foco, tem vários outros carros, mas o seu foco está no Honda Civic branco. Quando a gente está pensando em alugar uma casa, por exemplo, né, e aí a gente começa a sair, andar na cidade, cara, você começa a ver um monte de placa de alugas, porque o seu foco está ali. Qual que é a sua meta que você colocou? Eu preciso alugar uma casa, aí eu quero comprar um carro. Então, quando você definiu uma meta, aí você já tem foco naquilo ali. Então, esse é o primeiro caminho, né? Definir o que eu quero, qual caminho eu vou seguir, né? O que eu quero de resultado para minha vida. E a partir dali, aí você concentra seu foco e começa a trabalhar na execução dessa meta. Todas as vezes que a gente define uma meta, ela nada mais é do que você estar num ponto A, né? Você entende onde você está e tudo isso que a gente fez até hoje aqui é entender um pouquinho do nosso interior, quem somos hoje, como a gente pensa, como a gente age hoje e aonde a gente quer chegar, né? Qual é o objetivo a ser alcançado lá no futuro? Então você sabe onde você está hoje e onde você quer chegar, né? Um GPS, ele funciona dessa forma, né? Todas as vezes que você vai fazer uma viagem e aí você, no GPS, a primeira coisa que ele pergunta é onde você está, sua localização. Precisa se conhecer, precisa saber onde ele está. A partir do momento que ele sabe onde ele está, ele traça as possíveis rotas até o destino onde você definiu que você quer chegar. A definição de meta não é nada diferente disso. A definição de metas, você começa, né, você define que você quer chegar aqui no ponto, você está no ponto A e você quer chegar no ponto B, né? E para você sair do ponto A ao ponto B, a gente imagina, né, todas as vezes que a gente propõe-se a atingir o objetivo, é uma reta. A cabeça da gente imagina uma reta. Eu estou aqui e vou chegar lá. Mas a reta, ela não existe na natureza assim, uma coisa perfeitamente reta. Não existe. Isso é uma invenção matemática, né, que para calcular a menor distância entre dois pontos. Mas todas as vezes que a gente pensa, eu estou aqui, quero chegar lá, você pensa, vai ser reto. Não, não vai ser. O caminho, ele não vai ser esse caminho reto, perfeito que a gente imagina. Nesse meio do caminho, a gente vai precisar fazer alguns ajustes. Por isso, é importante a gente definir metas, definir estratégias, definir rotinas que você precisa fazer no seu dia a dia, definir as formas como você vai controlar, como é que você vai medir o seu progresso ao longo desse caminho até o atingimento da meta. Você está no caminho certo, você está na direção certa, você está se desviando muito. Então, esses acertos no dia a dia é importante a gente fazer, porque o que vai acontecer na realidade é que você define que a sua meta você está no ponto A e você precisa chegar no ponto B, e ao longo do seu percurso vai ter momentos que você está na direção errada. Aí você, quando você está mensurando ali, você está acompanhando no seu dia a dia os resultados, fala, opa, essa direção aqui não está correta não, peraí, deixa eu acertar a rota. Aí você dá uma acertadinha na rota, de repente você sai de novo da rota, você volta de novo, aí você vai medindo, vai acompanhando, opa, peraí, eu já estou no sentido contrário ao meu objetivo, deixa eu acertar a rota de novo. Aí você vai acertando a rota, você vai fazendo os pequenos acertos no dia a dia, esses pequenos acertos até você chegar no ponto B. Como que esse acerto, trazer um exemplo prático, né? Você estabeleceu uma meta que você quer perder 5 quilos em 6 meses. Beleza. E aí você começa, né, você vê quais são as suas estratégias que você vai usar, academia, tá? Vou contratar um nutricionista, vou começar a consumir mais alimentos saudáveis, menos calóricos, adequado ao meu objetivo. Ok. E aí você começa a praticar academia durante o dia. Você vai fazendo as suas pesagens, né? Você mensura, né? Durante esse período, você começa. Na segunda-feira, eu estou com 78 quilos. Beleza. Vai pesando. Na quarta-feira, eu estou com 77,5. Na sexta-feira, eu já estou com 77. Beleza. Aí você viu ao longo da semana que você foi caindo no seu peso. Aí chegou no final de semana, você deu uma relaxada legal. Na segunda-feira, você já estava com 79 quilos.
Aí você já pensa assim, opa, o que que eu fiz nesse final de semana que fez com que eu ganhasse 2 quilos no final de semana? Né, que pode acontecer isso, né? Se você meter o pé na jaca, isso vai acontecer mesmo. Então, aí você começa a pensar quais são as atitudes que você está tendo no seu dia a dia, quais são os seus hábitos que estão te levando para uma direção contrária ao objetivo que foi traçado lá atrás. E aí você começa a acertar, opa, o próximo final de semana eu já vou dar uma maneirada nisso. Eu comi, no final de semana, meti o pé na jaca, eu comi uma pizza na sexta, hambúrguer no domingo, tomei muito refrigerante, bebi muita cerveja e tal. Peraí, o que que dá para dar uma diminuída, né? Não, vai ajustando isso e a gente vai ajustando conforme o seu objetivo, a sua vida, o que que você quer para a sua vida. Você vai ajustando para que você não perca a direção. Tá? Você vá no caminho certo. Não adianta se eu tenho um objetivo e eu preciso correr 500 metros para atingir o objetivo, mas se eu corri 5 quilômetros na direção errada, ao invés de eu atingir o meu objetivo, eu fiquei mais distante do meu objetivo, porque eu estava no sentido contrário. Eu não prestei atenção nisso. Né? Então, quando a gente estabelece meta, 2 pontos importantes. Onde eu estou, para onde eu vou, né? Onde eu estou, reconhecer o ambiente onde eu estou, quem eu sou e onde eu quero chegar, o que que eu quero conquistar. Eu preciso saber qual o tempo, né? Estabelecer uma janela de tempo para atingir aquela meta. Tá? Você tem que ter um tempo definido. Você precisa saber o que que você tem que fazer no seu dia a dia, na sua rotina para atingir aquele objetivo, qual a direção que você vai tomar, né? Isso, esses questionamentos a gente precisa começar a fazer para saber assim, o que que eu realmente quero da minha vida, tá? Aí eu não quero ficar sozinho. Cara, tá, beleza. Não quero ficar sozinho. Não quero ficar sozinho é muito vago. Então você quer o quê? Você quer um namorado? Você quer casar? Você quer ir morar com alguém numa república? Você quer voltar a morar com sua família? Não, tem que ser mais específico. Você tem que saber realmente o que você quer. Ah, não, eu quero casar. Casar com quem? Qual o tipo de pessoa que você quer? Né? Quem eu sou? Qual tipo de pessoa tem mais a ver comigo? Porque às vezes aquela necessidade, não, eu não quero ficar sozinho, eu quero casar. Então qualquer um serve? Não. Nesse caminho aqui, você tem que estabelecer alguns princípios, né, alguns valores, de o que que você quer lá na frente, realmente. Você tem que fazer esse exercício, sabe? O que eu realmente quero. Tem que ser bem definido o que você está querendo atingir lá na frente. E todas as vezes que a gente vai estipular metas, né, que a gente se propõe a fazer algo novo na nossa vida, sair da nossa zona de conforto, né, e buscar evolução, crescimento, a gente precisa também uma certa preparação para executar as metas e até mesmo para a gente definir essas metas, né? Então a gente precisa fazer alguma avaliação na vida, né, alguns momentos na vida, fazer uma lista de coisas que precisam ser eliminadas ou diminuídas. A gente precisa liberar tempo, liberar espaço. Primeiro está todo desorganizado a vida. Então vamos dar uma organizada primeiro na vida para a gente arrumar espaço para encaixar uma meta nova. Porque às vezes a vida vai tão no automático que a gente tem sensação, você acorda na segunda, de repente chegou a sexta, sextou, beleza, ótimo. Aí sexta-feira, churrasquinho, festa, de repente segunda-feira de novo, passou um mês, passou 2 meses, já foi metade do ano, passou o ano e a vida continua do mesmo jeito. Porque você não parou para planejar a sua vida, para pensar, para estabelecer metas, para pensar em um crescimento contínuo. Então, no primeiro momento, você precisa saber o seguinte: o que que eu preciso eliminar da minha vida? O que que eu preciso deixar de fazer para arrumar espaço para o novo? Né? Às vezes a gente tem aquela rotina, chega final de semana, você fica lá 10 horas Netflix. Cara, que tipo de benefício está trazendo para você? Não que você não mereça seus momentos de distração, você merece, mas será que não está em excesso? Quanto tempo você passa nas redes sociais? Quanto tempo você passa lá, né, olhando os stories, olhando os reels, né, aquela caverna do dragão, né, que você entra ali e não acha mais a saída, fica ali, passa horas ali, você assistindo aquilo ali, 1 hora ela voa, 2 horas voa, quanto tempo do seu dia você está, né, utilizando para fazer isso? Quanto tempo do seu dia você está usando para isso? A gente falou lá, né, na primeira mentoria, né, de que 20%, né, do seu sucesso, né, ele é mecânico, né? É o que você aprendeu, é a formação, é a execução.
Agora, 80% vai ser o seu emocional. Quanto tempo você está dedicando para o seu emocional? Quantos livros você já leu esse ano? Quantas palestras, quantos cursos você já fez para desenvolver o seu controle emocional, o seu poder pessoal? Você está investindo no seu poder pessoal? Às vezes não tem tempo para investir, né? Porque a gente nem consegue perceber que isso é importante. E aí fica lá assistindo Big Brother, série Netflix, jogando joguinho de videogame, passa o final de semana inteiro no joguinho de videogame. Não, não que isso seja uma coisa não possa ser feita. Pode sim, mas dosar. Você tem que ter os seus momentos de lazer, mas também tem que ter um momento na sua vida para dedicar ao seu autoconhecimento, ao seu crescimento pessoal, né? Então, tem que fazer uma análise. Será que eu estou participando de muito grupo de WhatsApp? Toda hora está chegando mensagem. Realmente eu preciso participar desse grupo? Esse grupo está trazendo algum tipo de benefício para mim? Esse grupo está contribuindo para o meu crescimento pessoal? De repente é a hora de começar a deixar de lado. Tem algumas pessoas também que roubam o seu tempo, né? Fica o tempo todo exigindo de você determinadas coisas e na hora que você precisa, realmente, essa pessoa não está ali, ela não é a pessoa que está te fazendo crescer. Porque às vezes a gente começa a carregar umas bolsas muito pesadas na vida da gente, que é a pessoa que rouba a nossa paz. Deixa de lado, começa a afastar, começa a escolher com quem você vai andar na sua vida, né? A gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Será que nessas 5 pessoas com quem você mais convive, tem alguém ali que ao invés de fazer crescer, está te prejudicando, né? Está te levando para a direção contrária do que você quer? Então, tem que fazer essa avaliação. Alinhar expectativa, né? Vida profissional e vida pessoal. Quando a gente estipula uma meta, quando a gente está decidido a mudar a nossa vida, a alcançar resultados diferentes, é muito importante alinhar as expectativas com família, né? Às vezes até no ambiente de trabalho, dependendo do momento que você está passando. Mas, por exemplo, na família, às vezes, em determinado momento da vida, a gente precisa dar um foco maior na vida profissional. Você está com um desafio novo, você mudou de profissão, ou às vezes você está com a intenção de subir um cargo, assumir uma posição com mais responsabilidade. Naquele período ali, você precisa de hiperfoco, né? Esse hiperfoco, você tem que negociar com sua família. Ó, nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, eu vou precisar focar, né, todas as minhas energias na execução desse meu novo projeto. Então, por isso, eu vou estar mais ausente aos compromissos familiares, às reuniões de final de semana, né, os almoços, o churrasco, porque eu preciso focar nisso aqui. Então, você alinhou as expectativas, né? Então, a pessoa não vai ficar lá esperando você chegar para o almoço no final de semana, quando você já alinhou as expectativas que naquele momento você não vai poder participar, que você está com foco no projeto novo. Se por um acaso, naquele dia, você conseguir chegar lá, você está superando as expectativas, né, de quem está lá. Então, você está oferecendo além do que você prometeu. Agora, quando você promete alguma coisa, né, é, não deixa claro essa sua ausência temporária em função de atingimento de uma meta, você gera, né, frustração nas pessoas, né? E aí, muitas das vezes, acontece de você dedica a sua vida profissional e aí chega lá na frente, você tem que cuidar de uma separação, porque naquele seu processo, né, de atingimento daquela meta, você deixou a, a, as pessoas, né, que estavam no seu dia a dia de lado, né? Então, você não, não deu atenção, não deu carinho, não alinhou essas expectativas e pode ser que se atinja uma meta e acaba perdendo outra, né? A gente vai falar lá na frente da meta, ela precisa ser ecológica. Uma meta, ela não pode concorrer com outra meta, né? O resultado, quando você pensa em melhoria, você tem que chegar lá na frente com um resultado positivo em todas as metas. Uma não pode bater de frente com a outra, né? Às vezes você tem uma meta de crescimento pessoal, melhorar a sua relação com a família. Você foca tanto no seu profissional e acaba esquecendo a família. Então, chega no final, ao invés de você melhorar a sua relação familiar, você acaba é, prejudicando essa relação familiar, podendo chegar até às vezes, uma separação. Aprender a dizer não, né? A gente precisa aprender a dizer não na nossa vida. Só um minutinho, gente, por favor. Desculpa aí. A gente precisa aprender a dizer o não na nossa vida. Muitas das vezes, aquela pessoa que diz sim para todo mundo, ela diz não para si mesma. Ela não tem tempo suficiente para ela, porque ela está tão acostumada a sempre dizer o sim para o outro, que ela acaba resolvendo os problemas do outro e o seu problema vai cada vez mais acumulando, cada vez mais ficando difícil, vai virando uma bola de neve
E a pessoa, muitas das vezes, chega até a entrar numa depressão, fica numa crise de ansiedade, porque não está conseguindo, dá aquela sensação que está andando uma esteira e não consegue sair do lugar, né? A gente precisa aprender a dizer não. As pessoas não procuram somente quem está à toa, ela procura a pessoa que resolve, né? E aí a gente precisa exercitar algumas técnicas nessa questão de dizer não, porque as pessoas todo momento estão indo lá te pedir, né, uma ajuda, pedir alguma contribuição, para você parar de fazer sua coisa para ajudar. Começa a questionar, começa primeiro a falar, olha, nesse momento eu não posso, se eu posso te ajudar mais tarde, eu posso te ajudar amanhã, tem outra pessoa que pode te ajudar, que sabe isso também, procura o fulano lá, ele também é bom nisso, ele pode te ajudar nisso. Começa a exercitar o não no dia a dia, tá? Para você começar a ter mais foco, concentrar no realmente que você precisa entregar. Não seja tão bonzinho, não, tá? O bonzinho, às vezes, ele fica coitadinho no final, né? Porque ele atende todo mundo e acaba todo mundo tendo resultado e as pessoas acabam usando ele como escada, tá? A gente vê, né, nas empresas acontecer muito isso. Tem muita gente que é muito considerada muito produtiva, uma pessoa que entrega rápido, mas ela muitas das vezes ela acaba sugando algumas pessoas que estão do lado ali, pedindo, fulano, faz isso para mim, faz isso para mim. Ela tem aquela facilidade, e aí se ela está num ambiente onde tem pessoas que não sabem falar não, é muito bom. Ela vai entregar, as entregas dela saem no prazo, sempre no momento, mas as outras pessoas ao entorno começam a sentir dificuldade de entregar porque não consegue dizer não, né? E você precisa ter foco, você precisa saber o que você quer da sua vida. Então, precisa praticar o não também na vida. A relação do prazer imediato e a realização. Quando você define uma meta lá na frente, você tem que abrir mão do seu prazer imediato. Você tem que pensar no que você vai conquistar lá na frente, qual o prazer que você vai ter lá na frente. É muito difícil essa disputa, porque o prazer imediato, é na hora. Agora, quando você estabelece uma meta, você imagina um benefício que você vai ter lá na frente. Você nem sabe ainda se você vai atingir ou não, né? Fica aquela dúvida, né? Então, uma disputa, chega muitas vezes a ser desigual, né? Então, você precisa ter muita força de vontade, muita disciplina para você atingir isso, né? Exemplo disso, né? O que é um prazer imediato? Eu estou disposto a fazer minha dieta e aí chega no final de semana, eu falo, cara, esse final de semana eu vou comer, hoje eu vou comer uma pizza, dá aquele prazer, aquela sensação gostosa, né? E amanhã eu vou, no outro dia ele vai lá e já come um sanduíche, ele já começa a beber refrigerante, que ele tinha se proposto a não beber, então aquele prazer imediato, não, mas só, não, tô com tanta sede, vou tomar esse refrigerante aqui, eu vou comer essa batata frita, né? Perder ponto para batata frita, né? Então, aí assim, muitas das vezes você precisa abrir mão do seu prazer imediato. Às vezes eu tô com um plano, né? Eu estabeleci uma meta de no final do ano eu tenho uma reserva financeira de X valores lá, e aí no meio do caminho eu resolvo que, tô precisando comprar roupas novas, né? E às vezes o guarda-roupa tá cheio de roupa lá, né? Mas é aquele prazer imediato da compra, né? Não abre mão do prazer imediato em benefício da meta que foi estipulada para ser atingida até o final do ano. Então, prazer imediato vezes realização, sempre fazer esse contexto. O que é importante vezes urgente. Precisa entender muito bem essa questão, assim, a gente precisa dar foco no que é importante para que ele não vire urgente. Quando uma coisa é urgente, é porque quando ele era importante, eu não dei atenção. Um exemplo, é como que a gente traz isso para o nosso dia a dia. Você não dá atenção para a sua saúde, então você não tem uma alimentação boa, você não faz atividade física, você dorme mal, você é uma pessoa que não controla suas emoções, está sempre estressado, sempre pensando com pensamento negativo. Então, assim, você não está cuidando da sua saúde, né? O seu corpo é importante, a sua saúde é importante, mas você não está dando essa importância para ela hoje. Está levando a vida, né? Deixa a vida me levar. E aí, quando chega lá, né, na frente, quando aparece uma doença, aí você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, porque lá atrás você não achou que era importante cuidar da sua saúde, então ela passou a ser urgente, aí agora você tem que largar tudo que você está fazendo, todos os compromissos que você tem para você cuidar da sua saúde, porque agora é urgente. E muitas das vezes no dia a dia, você deu um exemplo da vida nossa, mas no nosso dia a dia, na rotina nossa do dia a dia, a gente vai deixando, vai empurrando as coisas, vai procrastinando, né? Procrastinando, vai deixando para depois, vai deixando para a última hora, até que aquilo se torne urgente, você seja obrigado a executar aquilo ali, às vezes num prazo mínimo e tal, que aí acaba que um efeito cascata, ele vem carregando junto um outro sintoma, que é o vício em adrenalina, sabe? O vício em adrenalina também é um problema sério
de produtividade no nosso dia a dia. Quando você acostuma a deixar as coisas para a última hora, vai deixando para a última hora, e quando o tempo já está quase se esgotando, você vai lá, você dedica, você vê, sobe aquela descarga de adrenalina, você vira à noite estudando, porque a prova é amanhã. Eu tive um mês para estudar para a prova, não estudei. Aí, no último dia, você vai lá e começa a estudar, vira à noite estudando, vai direto fazer a prova, você nem dormiu, aí faz a prova e aí, de repente, você consegue um resultado positivo. Cara, vem aquela adrenalina, sobe e aquela sensação boa e você acaba viciando nisso. Aí você fez isso na sua vida profissional, na sua vida de estudante, quando você vai para a sua vida profissional, você vai fazer a mesma coisa, você vai repetir as mesmas atitudes, porque você se vicia em adrenalina. Aí você tem que entregar um relatório no dia tal, tem tempo, e aí você vai deixando, quando chega próximo, você vira à noite, você fica doido daquela, aquela carga de trabalho elevadíssima para você entregar o trabalho, e aí você consegue entregar, e aí você começa a ter de novo aquela sensação boa, né? Aquela adrenalina que você viveu. E enquanto você está conseguindo resultado positivo, tá conseguindo, o único mal disso é porque você não está conseguindo distribuir ao longo do tempo de uma forma mais saudável. Você está se viciando em adrenalina. Pode ser que amanhã você não consiga mais entregar um relatório. E aí você começa a ser visto como uma pessoa que não entrega resultados e lá na frente pode ser que você tenha consequências negativas em relação a isso. Anthony Robbins, ele usa muito, essa frase aqui: antecipação é poder, reação é fraqueza. Todas as vezes que você está antecipando algum tipo de problema, isso daí é poder. É um poder que você tem, você está tendo uma visão ampla, da sua vida, você tem um controle, um poder pessoal, Você está controlando as variáveis da sua vida para que a sua vida não tome uma direção contrária ao que você quer. Agora, quando a reação, você chega numa reação, a reação é fraqueza. Quando um casamento chega ao nível do divórcio, é porque aquilo ali é uma reação, é uma fraqueza. Você não tomou conta enquanto era importante, ele virou urgente naquele momento. Acabou, finalizou. Você teve uma oportunidade nova de emprego, e aí você está naquele emprego ali, e aí ali você está, não está cuidando das coisas, não está fazendo o que precisa ser feito no dia a dia, não está vendo aquilo como importante. Chega lá na frente, quando você chega e recebe a notícia de uma demissão, aí você quer reagir: não, mas eu queria uma nova chance, eu queria uma nova oportunidade. Não, aí já é uma fraqueza, já acabou. É reação e fraqueza. Não dá mais tempo. Você não olhou quando era importante, agora busca outro. Aprenda, Pelo menos se você aprender com as dificuldades que você teve e levar esse conhecimento para frente, já foi válido, Já valeu a pena. Princípio de Pareto, A regra de Pareto, 80-20, a gente precisa aplicar muito na nossa vida. Esse daqui eu tive, na minha experiência de vida, foi uma lição que eu tive da minha filha, de 4 anos de idade, me ensinou isso aqui. Você vê que meio que instintivo, mas no dia eu consegui fazer essa correlação, do que a minha filha me passou com o princípio de Pareto, O Pareto, ele fala que a maioria dos resultados vem de 20% das ações, Vilfredo Pareto era um italiano. E aí, na literatura, eu já ouvi falar que ele cultivava tomates e já vi falar que ele cultivava ervilha. Eu não sei qual dos dois, na verdade, é o correto, qual realmente foi o estudo dele. Mas vamos considerar que seja tomates, Então, ele fazia o cultivo de tomates e ele começou a observar que 20% dos pés de tomate que ele tinha eram responsáveis por 80% da produção dele. E aí, dali, ele começou a estudar um pouco mais esse fenômeno, essa relação, e ele começou a perceber que na Itália, 20% das pessoas detinham 80% de toda a riqueza. E ele começou a ver que esse princípio ele se repetia constantemente em outras áreas, Então, aí voltando ao exemplo da minha filha, eu lembro que alguns momentos da minha vida, às vezes eu saía do serviço, pegava minha filha, levava ela para ficar comigo, e ali eu tinha, muitas vezes eu levava trabalho, para fazer em casa, Então não tinha terminado, ficava lá pesquisando, respondendo e-mail, alguma coisa, olhando o WhatsApp, e ali com a minha filha junto comigo. Às vezes ela chegava comigo 6 horas, eu ia levar ela para casa 10, 11 horas da noite, eu ficava esse tempo todo, e aí no final ela falava assim: pai, mas você não fica comigo.
Falei, poxa, mas eu tô com ela desde 6 horas, até agora tem 5 horas que eu tô com ela fala que eu não fico com ela. Aí ela falou assim, rapaz, você não larga o celular, você não para de olhar o seu notebook. Aí eu comecei a prestar atenção, falei assim, ela não tá errada não, ela tá certa, ela não deu nenhum tapa de luz aqui, eu acho que tem um aprendizado nisso aqui. Não foi fácil, né? Naquele momento você até chegou a doer, né? Aí depois, no outro dia, eu peguei minha filha, levei ela para casa, e aí quando eu cheguei em casa, eu deixei tudo de lado. Celular, notebook, tudo, e fui focar nela. E a gente começou a brincar, eu entrei no mundo dela, né? E aí eu comecei a prestar atenção nas brincadeiras, a estar presente com ela ali naquele momento. Eu lembro que a gente brincou ali por volta de 40 minutos, aí ela, em determinado momento, ela chegou para mim e falou assim, ô pai, pode ir estudar e fazer suas coisas, que eu já vou ficar aqui do lado brincando. Porque ela entendeu que ali eu consegui preencher o que ela queria, eu consegui suprir a necessidade de atenção que ela tinha em 40 minutos. Antes eu ficava 5 horas e no final ainda saía sem conseguir atingir o objetivo, porque ela ainda saía insatisfeita comigo porque eu não dei atenção para ela. Esse dia foi um exemplo na minha vida que eu tive, né, de a gente usar esse Pareto, nesse 80-20, às vezes você não precisa ficar aquele tempo todo dedicado, e aí é bom a gente trazer para o nosso dia a dia, né, para quem é casado, ou para quem namora, né, às vezes a pessoa passa aquela semana corrida, mal tem tempo de se encontrar, aí quando chega o final de semana, na hora de encontrar, de estar presente com a pessoa, fica o tempo todo no celular. Faz uma análise, faz uma avaliação, será que você está cuidando do que é importante na sua vida hoje ou você vai deixar ele ser urgente para você cuidar? Né? Não seria ideal, chegou o final de semana, cara, reserve momento para o casal, momento para os dois, tira celular, tira qualquer tipo de distração, cara, e foca na pessoa, presta atenção no que ela está te falando, presta atenção no olho da pessoa, sente, né, um abraço, sente, começa a viver aquilo, sentir o abraço, sentir o carinho, não é ficar ali dividindo a atenção com o celular, com notícias, com televisão ligada, com futebol, com isso, não, dedica um tempo para isso, sabe? Aplica o Pareto na sua vida e aí você vai começar a perceber que você não precisa ficar o tempo todo nisso. De repente, 20% do seu tempo com qualidade, ele vai ser responsável por 80% dos seus resultados. Então é importante a gente aplicar o Pareto na nossa vida e nosso dia a dia de trabalho. Porque também no nosso trabalho, nas rotinas do dia a dia, a gente precisa identificar aquelas rotinas, aquelas 20% das rotinas que vão ser responsáveis por 80% do nosso resultado. Aí a gente vai entrar aqui no tema, né, a questão de definição de metas, é muito importante. A gente precisa saber onde tem que chegar. E se você não definir suas metas, você fica sem rumo, qualquer caminho serve. Né? E metas é importante estar no papel, estar num local visível, tem que ter em algum lugar para você saber, ó, hoje eu estou assim, eu vou chegar nesse ponto aqui, qual o resultado que eu vou ter. Passa para o papel, não fica só na mente, não. Se você guardar só na mente, não funciona, não funciona. Tem que escrever, pratica, exercita tirar da mente e colocar no papel, a colocar, traçar um plano, traçar estratégias para atingir aquilo. Seja a sua vida pessoal, sua vida profissional. Aí eu quero perder peso, eu quero melhorar minha saúde, eu quero crescimento na empresa onde eu estou, quero mudar de cargo, eu quero assumir um cargo com mais responsabilidade, eu quero mudar de empresa, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de área. Tá, começa a pensar o que você quer para sua vida. E aí, em cima disso, você começa a traçar seus planos, né? Aí, na definição de meta, a gente passa por algumas etapas. Primeiro, o objetivo, o que eu quero? Né? Você vai fazer uma descrição de o que você quer em relação ao seu futuro. Eu quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar meu controle financeiro, eu quero crescimento profissional na empresa, eu quero um carro novo, né? Tudo assim, eu quero uma casa nova, eu quero mudar de casa. Cara, é o que você quer. A janela de tempo para execução disso, você vai definir, a gente vai trabalhar aqui. Mas o que você quer? Sem ser muito específico, assim, de uma forma mais geral. O que você quer para sua vida? Faz esse exercício. E aí, assim, o ideal, todas as vezes que você vai estipular, né, você vai trabalhar execução, planejamento de meta, pensa em objetivo, pensa em 2 ou 3 objetivos no máximo que você quer para sua vida, para você começar a exercitar, para você ter foco, porque se você começa a divagar muito, eu quero melhorar todas as áreas da minha vida, você não vai conseguir resultado. Começa a fazer uma avaliação de qual a área da sua vida está precisando de mais atenção nesse momento, o que eu preciso focar nesse momento para melhorar.
eu melhorando esse, ele vai trazer benefício para as demais áreas, e aí depois eu vou trabalhando área a área da minha vida de melhoria, mas não vá com muita sede ao pote, não. Começa devagar. Aí depois que você tem um objetivo definido, aí você vem com a meta. O que eu quero? Aí você tem que ser um pouco mais específico. Eu quero melhorar minha qualidade de vida. Tá, e para você melhorar a qualidade de vida, o que é mais específico? O que especificamente de qualidade de vida você considera? Aí eu quero perder 10 quilos. Ótimo, está definido, né? É específico, né? Aí aqui, na hora que a gente fala de definição de meta, eu uso até esse acróstico aqui, SMART, né? O que significa? Ele tem que ser específico, específico, você tem que saber, eu quero perder 10 quilos, eu quero reduzir percentual de gordura corporal a 12%, a 10%, você vai tem que ser um número específico, você tem que saber onde você vai chegar, você tem que saber que quando você atingir porque era esse número que eu tive a ideia, que eu imaginei de atingir. Ela tem que ser mensurável porque ao longo da execução da sua meta, você precisa ir medindo para você saber acertar se você está no caminho certo, se você está desviando, se você precisa acelerar um pouco mais, se você precisa pisar um pouquinho no freio, se eu estou muito acelerado, ou se eu estou muito devagar. Então, tem que ser mensurável. Como é que você vai medir isso ao longo do dia? Quando eu coloco lá que eu quero perder 10 quilos em 6 meses, eu consigo medir isso ao longo da semana, ao longo de 15 dias, ao longo do mês. Eu sempre vou lá, compro uma balança e vou medir. Todos os dias eu vou lá e subo na balança e vejo como é que está a evolução minha de peso ao longo da execução da minha meta. Eu estou no caminho certo ou estou desviando do meu caminho? Né? A meta, ela precisa ser atingível, tem que ser uma meta atingível. Não adianta uma pessoa que está com 80 quilos e estipular uma meta que com uma semana eu vou perder 30 quilos. Não sei se isso é possível, né? Não sei se alguém já conseguiu. Muitas das vezes também a gente precisa saber, assim, o senso comum, isso é possível de ser atingido, né? Eu não tenho nada hoje, quero chegar no final do ano com uns 50 milhões. É possível? Você tem estratégia para chegar aos 50 milhões? Bom, se você tem estratégia e alguém conseguiu, beleza, ok, segue em frente. Mas tem que ver se sua meta realmente ela é atingível, tem que fazer essa avaliação. Né? Não adianta pensar numa meta impossível, né? Eu vou jogar no Barcelona. Até o final do ano eu vou jogar no Barcelona. Eu não sei nem jogar bola, sou um perna de pau danado, como é que eu vou chegar lá e vou jogar no Barcelona? Então a meta ela tem que ser atingível, né? Não adianta viajar na maionese, não. Ela tem que representar, né, alguma coisa para você, porque às vezes a definição de meta ela tem que ser para você. A meta é sua, a meta não é do outro. Não adianta, né? Às vezes as pessoas, tem gente que o pai quer que a filha faz medicina, e ela coloca como meta para ela formar em medicina, mas realmente ela quer formar em medicina? É o desejo dela, é o que ela quer, ou ela está realizando um desejo do pai, da família? Tem que ficar muito atento em relação a isso. O que eu estou fazendo é importante para mim? Ele representa para mim ou isso é para alguém que está querendo alguma coisa para minha vida? Tem que fazer sempre essa avaliação. E seja também no seu ambiente de trabalho também, né? Quando você vai definir metas com o seu líder, né? Tem que ficar muito atento a isso aqui. Essa meta representa crescimento para mim. Eu tenho realmente, eu consigo executar essa meta. Ela é executável, né? Aí quando você entra ali, né, no tempo, né, o T, né, o T do Smart, aí, é o tempo, ela tem que ter um tempo, ela tem que iniciar e terminar. Até quando eu tenho que entregar essa meta? Isso é importante, a gente precisa ter isso em mente, né? Eu preciso ter uma data específica, senão não faz sentido. Aí entra naquela mesma historinha lá que eu contei da monografia, né? A monografia, você começa a trabalhar a monografia no início do ano para entregar no final do ano. Você só vai preocupar com ela lá no final do ano. Faz sentido? Não, você tem que ter uma data de entrega. Ó, vai iniciar aqui e vai terminar aqui. E essa data, ela tem que estar condizente com, né, com aquela meta que você propôs. Esse tempo, ele tem que ser o suficiente para você executar e atingir a sua meta. E o último ali, o E, é que ela tem que ser ecológica, né? A meta, ela não pode ser uma meta que disputa com outra meta. Para mim, atingir uma, eu deixo de atingir outra. Não faz sentido, né? Empresa, isso, quando a gente está definindo metas em empresa, é muito importante ter essa noção, porque às vezes você tem uma meta de uma área que é produção e da outra área é qualidade, né? E aí, dependendo do número que você coloca, esse cara aqui, ele vai te entregar quantidade, ele não te entrega, esse te entrega quantidade, esse precisa de qualidade.
E os dois não batem, porque para esse cara aqui cuidar da qualidade, se as metas não estão bem alinhadas, não estão bem definidas, né? Se uma estiver concorrendo com a outra, para você produzir quantidade, você não produz qualidade. Aí você atinge a sua meta de produtividade, está top, está lá em cima, eu atingi 120% da minha meta, mas em compensação, minha meta de qualidade está lá embaixo, eu estou com 20%, eu tive várias reclamações de cliente, muita devolução, mas por quê? Porque eu foquei, na hora de definir uma meta, eu defini uma meta num valor que ela acabava concorrendo com outra meta. Então, isso é importante, né? A gente precisa ter esse equilíbrio, tem que ser ecológica. Uma não pode competir com a outra meta. Eu tenho uma meta de crescimento profissional e uma meta de melhorar minha relação com a família, com meus filhos. E aí, de repente, eu estipulo uma meta de crescimento profissional que vai me tirar de casa, vai me deixar 6 meses fora de casa, eu não vou ter tempo para ter um almoço com a família, eu não tenho tempo de final de semana com a família, e depois você retorna com 6 meses, depois você atingiu essa meta aqui muito bem, mas essa daqui você acabou tendo que abrir mão dela, porque uma meta estava concorrendo com a outra. Então, é bastante importante, né, prestar atenção nisso, estipular metas que elas sejam sustentáveis, né, uma meta que para você atingir uma, você não precisa abrir mão de outra. Aí agora a gente vai entrar especificamente aqui no que é, né, aí eu trouxe um exemplo, eu criei na minha cabeça aqui um exemplo, para a gente tentar trabalhar essa questão de meta. Primeiro passo, quando você vai pensar na meta, é quais objetivos você quer. Aí eu fiz aqui um exemplo, né, para 2022. Que objetivo você quer para 2022? Eu coloquei aqui, eu quero melhorar minha saúde, aumentar minha reserva financeira, dedicar o meu desenvolvimento pessoal. Você vê que é de uma forma mais genérica, não é nada específico, né? É uma visão, eu começo a pensar o que eu quero para minha vida. Eu estou aqui, eu quero chegar lá assim. Opa, beleza. Agora você vai para o próximo passo. Vamos dar uma refinada melhor nisso. Aí você vem estabelecer as metas, né? Com base, né, naquela acróstico lá, SMART. Aí você começa. Tá, beleza. De acordo com meus objetivos, quais as metas eu preciso definir? Como eu vou mensurar se eu estou próximo de atingir isso, se eu estou atingindo esses objetivos? E aí eu começo a desenhar minhas metas. Ah, beleza, cara, eu falei que eu quero melhorar minha saúde, aumentar minha reserva financeira e dedicar meu desenvolvimento pessoal. Tá, então, quais as metas eu posso estabelecer nesse ano de 2022 que vão me levar para aquilo ali? Eu preciso reduzir minha gordura corporal. Ótimo. Quanto? Para quanto? Qual que é o ideal que você considera hoje para você? Na situação que você está hoje, onde você quer chegar com esse percentual de gordura? Ah, hoje eu estou com 18, 21% de percentual de gordura, eu quero chegar a 13%. Até quando? Até 30/6. Opa, beleza. Então você já estipulou uma meta, é específica, ela é mensurável, ela tem data de execução, ela é importante para você, ela representa alguma coisa para você? Representa. Assim, se eu reduzir minha percentagem de gordura para 3%, eu vou estar com mais saúde, né? Eu melhorei minha saúde, né? Então eu estou alinhado aos meus objetivos. E a data, 30/6. Opa, esse é uma etapa. Ah, eu preciso dobrar minha reserva financeira. Dobrar, né? Ali eu falei que eu tinha que aumentar minha reserva financeira. Aumentar? Aumentar quanto? Preciso dobrar o que eu tenho hoje. Beleza, ótimo. Até quando? Né? Eu preciso montar um curso online, ok? E é uma coisa que é importante aqui, é que quando você estabelece objetivo, não necessariamente você precisa ter uma meta para cada objetivo. Às vezes, uma meta que você desenha, consequentemente, ela faz atingir dois objetivos que você desenhou lá. As metas, ela tem que conversar uma com a outra, ela tem que estar alinhada ao propósito final seu. Então, aqui, por exemplo, quando eu falo que eu quero aumentar minha reserva financeira, aí eu coloquei aqui, ó, dobrar a minha reserva financeira até o dia 31/12. Essa meta 2, com essa daqui, montar meu curso online. Se eu montar um curso online e conseguir vender, eu tenho uma outra renda, outra fonte de renda. Ah, beleza, e para mim atingir isso aqui? Aí eu coloquei uma outra meta, concluir o meu curso de fórmula de lançamento até dia 30/3. Então, se eu concluir esse curso aqui, eu estou, ao mesmo tempo, eu estou ajudando a atingir essa meta e estou ajudando a atingir essa meta aqui, né? Então, essas três metas aqui, elas estão muito alinhadas à minha questão financeira e também à questão da minha saúde, porque se eu tenho mais dinheiro, eu consigo investir mais na minha qualidade de vida, na minha saúde. E se eu tenho mais dinheiro, ao mesmo tempo que eu estou me qualificando para fazer um curso online, eu estou também trabalhando meu desenvolvimento pessoal, porque eu vou ter que me dedicar para
produzir um curso que traga resultados. Então, eu estou exercitando a minha memória, eu estou melhorando meu desenvolvimento pessoal. Então, as metas, elas têm que estar alinhadas ao tipo de objetivo que você quer. Nas empresas, você pode usar esse modelo aqui e aplicar no seu dia a dia, na sua vida profissional. Quais os objetivos que você quer? Eu quero mudar de cargo, eu quero assumir o cargo de supervisão, eu quero assumir um cargo de coordenação. Tá, é possível. Faz a avaliação do seu SMART ali, se é possível. Se for, vem colocando as metas. O que você precisa? Preciso desenvolver minha liderança, ok? Aí, como que você vai mensurar isso no dia a dia? Como que você vai mensurar? Olha, eu preciso ajudar tantas pessoas a atingir aquela meta, aquele objetivo até dia tal. Começa a mensurar, tenta no seu dia a dia. Aí eu preciso aprender a trabalhar com um sistema tal, que aquilo é importante para minha função. Até quando? Então, eu tenho que dominar o sistema SAP até o dia tal. Hoje eu não controlo, eu não tenho conhecimento dos indicadores da área. Eu preciso ter o controle do indicador tal até o dia tal, sabe? Entender aquele indicador. Você começa a traçar metas que vão te levar para aquele objetivo que você desenhou lá atrás. Então, assim, eu vou tentando trazer um exemplo prático, bem prático, porque a partir do momento que você entende como funciona o princípio, você consegue aplicar para qualquer tipo de objetivo, qualquer meta que você tiver lá para frente, né? O próximo passo, né? Então, você definiu os seus objetivos, definiu as metas, é uma coisa que é importante. No máximo 3 objetivos e no máximo 5 metas. 5 metas. Não trabalha mais que 5 metas. Não trabalha. Se você aumentar essa quantidade, você vai perder o foco e provavelmente você não vai atingir a maioria das metas. Trabalha com 5. Se você tem dificuldade, se você nunca estipulou nenhum tipo de meta para sua vida, não trabalha com 5, trabalha no máximo 3 metas. Foca nessa meta, atinge uma, que aí você vai reforçando aquela sensação, você vai começando a mudar o seu modelo mental, sua forma de pensar, de que, opa, eu começo e eu termino. Eu propus a fazer esse desafio e eu atingi. É muito bom quando você se propõe a um desafio, quando você chega lá no final, você atingiu aquele desafio, vem aquela sensação de poder que você tem, que você pode muito mais, e isso aí vai te ajudando. Um pequeno desafio que você vence, ele vai se tornando uma escada para você vencer um desafio maior. Então, você vai numa escalada de crescimento de desafios, você vai se capacitando cada vez mais, você vai se sentindo cada vez mais capaz de assumir responsabilidade, atingir metas e superar os desafios. É um exercício que precisa ser feito. Então, no máximo, 5 metas por ano para você trabalhar. E também, na empresa, também é muito importante que às vezes tem empresa que pensa que tem que estipular um monte de meta. Não, não. É o mínimo possível onde você pode focar, concentrar. E empresa, ela tem muito o que a gente chama de... Você define a sua meta, né, que você vai... É o resultado final do mês, e você tem seus índices de verificação. São índices que você vai ter que, todos os dias, né? É aquela forma, né? É medir o seu dia a dia, como é que está seu peso. Eu estou atingindo a minha meta de redução de peso até o dia tal, no meu dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, como é que tá? Então, são os seus índices de verificação. Isso é muito importante para a gente ver o dia a dia, como que tá, como que eu estou em direção à minha meta e qual tipo de ajuste eu preciso fazer. Então, é muito importante avaliar isso, tá? Aí, quando a gente fala de meta, então você tem seus objetivos, você pensou nos objetivos que você quer para aquele ano, beleza, eu quero isso, 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 tá? Aí você senta, concentra um pouco mais, fala quais as metas, como que eu vou medir se eu estou próximo disso ou não, define as metas, definiu suas metas, agora você vem para as estratégias. Agora você começa a exercitar como que você vai executar, o que que você precisa, quais os recursos, o que que você precisa fazer para atingir aquela meta. Aí você vem quebrando isso no passo a passo. Quais são as estratégias? O que que é estratégia? Aquela coisa que eu vou fazer uma vez, né? Eu vou contratar, ou eu vou ter que elaborar, uma vez e que vai me ajudar no caminho para atingimento da meta. São as estratégias. Aí aqui eu peguei como exemplo, é muito fácil, né? Esse é um exemplo fácil de entender. Eu quero reduzir o meu percentual de gordura corporal a 13% até dia 30/6 de 2022. Beleza. O que que eu preciso fazer? Aí você começa a pensar quais as estratégias que eu tenho que ter. Bom, eu preciso fazer um exame médico, eu preciso saber como é que eu estou, como é que está minha saúde, como é que está o meu colesterol, estou ok, eu estou apto a entrar na academia,
eu posso fazer uma atividade que exige um pouco mais de energia, de disposição, de ação. Eu posso contratar um nutricionista para, né, fazer uma alimentação mais balanceada, mais a ver com o meu propósito, com o que eu quero lá na frente, com essa minha meta. Aí eu preciso entrar na academia, então eu vou lá e faço a matrícula na academia. De repente eu posso contratar um personal trainer. Aqui eu estou dando algumas ideias, eu peguei esse exemplo aqui, gente, e aí estou colocando os tipos de estratégia, né? Aí eu posso comprar kits de alimentação, beleza, uma alimentação mais saudável. Eu vou tirar tudo que tem de comidas calóricas da geladeira, minha geladeira vai ficar agora só com comida mais saudável, né? Comida que vão me levar ao atingimento da minha meta. Se for possível fazer isso, ótimo, né? De repente eu vou fazer um curso para entender como que funciona o meu corpo, qual que é o meu biotipo, quais os exercícios que dão mais resultado. Cara, isso é uma estratégia. Eu vou contratar um curso, vou comprar um curso, eu vou comprar um livro, eu vou pesquisar na internet sobre estratégias de perda de peso, de redução de gordura corporal. Que são estratégias que você vai fazer. Aquilo que você vai executar uma vez, você vai pegar aquele conhecimento e esse conhecimento vai te ajudar depois na execução das suas metas no dia a dia. Aí a gente passa para a próxima etapa. A próxima etapa é as rotinas, definição das rotinas. Então, a gente definiu o objetivo, do objetivo a gente quebrou em metas, né? 3 objetivos no máximo, 5 metas no máximo. Depois dessas metas ali, eu pensei para cada meta quais as estratégias eu preciso executar para ajudar na execução da rotina do meu dia a dia para atingir aquela meta. E aí, quando você finalizou as estratégias, você vem para o que você chama de rotinas necessárias. Aí você pega meta por meta e começa a quebrar. É um brainstorm mesmo, né? Mineiro não fala brainstorm, né? Mineiro fala toró de parpite, né? Então, vamos num toró de parpite. Você começa ali e coloca aquela meta que você quer e começa a escrever tudo que você precisa fazer. Sem preconceito, sem preconceito. Vai colocando tudo. Andar de bicicleta, eu preciso correr, eu preciso ir para academia. Cara, coloca tudo, não tem problema. Depois você vê o que você consegue executar. Qual dessas aqui que eu coloquei aqui, eu realmente consigo executar e qual que não dá, tá demais para mim, eu não vou conseguir fazer nesse momento, eu posso fazer lá na frente. Pega as principais rotinas ali que você consegue executar. E aí aqui eu dei um exemplo, né? Aí, por exemplo, rotinas necessárias. Eu preciso ir na academia no mínimo 5 vezes por semana. Beleza. Eu preciso fazer uma consulta nutricionista a cada um mês, né? Uma vez por mês, ou de repente 2 vezes por mês. Aí o tempo você define. Aí eu vou parar de comer doce e refrigerante, ou seja, eu vou substituir uma alimentação que não é favorável a essa minha meta por uma alimentação mais favorável, né? Eu vou dormir às 22 horas e acordar às 6. Dormir é muito importante. Você tem que definir o tempo de descanso, né? Então, todos os dias eu vou criar a rotina. Às 22 horas eu vou dormir, vou acordar às 6 horas da manhã e às 6 horas da manhã eu vou para a academia, por exemplo, né? Ou, de repente, eu vou acordar às 6 horas, vou trabalhar, chego em casa às 18 horas, de 18... Você tem que criar a sua rotina. Onde está? O que você vai fazer? Eu vou seguir aquela dieta passada pela nutricionista. Eu preciso seguir. E aí você começou a colocar o que você vai ter que fazer no seu dia a dia para atingir aquela meta. Esse é um passo. Isso daqui também a gente pode levar para a nossa vida profissional. Quando você tem um desafio profissional, alguma coisa que você pretende atingir lá no seu, um resultado na empresa, subir de cargo, assumir uma nova posição, faça esse exercício. Esse exercício é bom você fazer quando é profissional, traz o seu superior imediato e conversa com ele sobre isso, sabe? Essas rotinas. Quais as rotinas a gente precisa fazer? Eu tive uma experiência dessa no meu último emprego. O Thiago está participando com nós da mentoria. Nós dois fizemos essa atividade junto, teve um resultado muito positivo. A gente chegou no departamento, que a gente precisava organizar o departamento. Estava muito assim, todo mundo sem saber o que precisava fazer, qual resultado tinha que atingir. Então, a gente começou a organizar o departamento, ver as funções, o que precisava, o que veio aquela, né, objetivo, o que a gente precisa, estruturar o departamento, definição de metas, isso aqui. Começamos a fazer tudo isso, definimos as metas do departamento, como que a gente ia medir se o nosso departamento estava funcionando bem ou não, fez isso por pessoa, por cada funcionário, esse modelo que eu apliquei para cada um do setor. O que é o objetivo, o que eu preciso? Eu preciso que você melhore o seu resultado nisso, você melhore o resultado nisso, definimos, então, quais são as metas suas que vão te levar a ter esse resultado. Definimos as metas passo a passo, definimos as estratégias. O que a gente precisa? A gente precisa criar uma planilha de controle disso,
a gente precisa comprar uma balança para pesar aquele determinado insumo que a gente usa, a gente precisa comprar algumas prateleiras para organizar o nosso estoque, né? Fazer uma organização melhor do estoque. Aí, são coisas, essas estratégias, e depois a gente começou a definir quais seriam as rotinas que seriam necessárias. Olha, você vai chegar às 8 horas, você precisa conferir o estoque tal hora você precisa fazer isso. Ah, você tem que fazer o pedido no sistema para repor o estoque em tal hora. Então, assim, você começa a definir os momentos para fazer aquilo. A agenda, ela é para te dar uma direção. Você acordar, né? Quando você acorda de manhã, e aí você pensa, o que que eu tenho que fazer? Você sabe o que você tem que fazer, sabe? Você não fica pensando, eu faço isso ou aquilo. Não, você tem certeza. Aí a gente usa toda aquela teoria que a gente estudou lá, né, de atenção, foco, a intenção no futuro e a atenção no presente. O que que eu quero? A minha intenção é chegar lá. E qual que é a atenção que eu tenho que ter? Eu tenho que levantar e tenho que saber, cara, se eu me propus a reduzir a percentual de gordura corporal em 13%, o que que eu tenho que fazer a hora que eu levanto? A hora que eu levanto, que eu sentei para tomar meu café, eu já sei qual tipo de café da manhã que eu vou tomar. Primeira coisa, eu preciso beber água, então eu vou beber água agora. Ah, chegou ali, qual tipo de alimentação que eu vou ter? Eu estou num restaurante, eu dormi num hotel, e aí o hotel, você já viu, tem várias opções lá no café da manhã. Você chega lá no café da manhã e vê aquele monte de coisa lá para você comer, e fala, cara, qual que é o meu objetivo? Onde eu tenho que chegar? Qual a decisão que eu vou tomar agora? Então, na hora que eu for tomar meu café, eu vou lá e vou escolher o café adequado àquela meta, né? Eu vou abrir mão do prazer imediato, porque eu estou pensando lá na frente no meu resultado futuro, né? Aquela relação prazer imediato com resultado futuro. A gente precisa estipular isso. Então, quando você vem com essas rotinas, ela vai te direcionar o que você tem que fazer cada dia. Aí você vem para um outro passo, né, que é o passo final, que é a formação da sua agenda, né? Aqui eu dei um exemplo de agenda pessoal, não coloquei profissional. Não existe vida pessoal e profissional, existe vida. Você tem uma vida. Tem um momento do seu dia que você está voltado para suas atividades profissionais, momento da sua vida que você está voltado para a sua atividade mais pessoal, né? Mas isso tem que estar você tem que colocar isso numa planilha para você saber o que você precisa fazer. E aí, essa aqui é uma dica que eu dou, né, principalmente para a vida profissional. É muito bom você ter as suas entregas, né, as metas que você precisa entregar, tudo que está sobre o seu controle, que são suas entregas, você precisa saber o que eu tenho que entregar. Coloca na sua agenda, reserva tempo para fazer. Chegou um determinado dia, na terça-feira de manhã, 9 horas da manhã, o que eu tenho que fazer? Eu acabei de sair, cheguei, 9 horas da manhã, o que eu tenho que fazer agora? 9 horas da manhã eu vou ter que estudar inglês. Eu sei que eu tenho que estudar inglês 9 horas da manhã. Eu não vou ficar perdido, o que eu vou fazer agora? Não, agora eu vou estudar inglês, não, agora eu vou dar uma estruturada no meu curso. Não, agora eu vou para academia, eu vou tomar café agora. Não, organiza. Pelo menos você saber. Você vai conseguir executar a sua agenda 100%? Não, não vai. Não tem como. Dificilmente. Se você conseguir atingir, você começa ali com 50%, com 60% da semana, 70%, cara, chegou 80%, tá ótimo. Se você conseguir executar 80% da sua agenda, com certeza aquela meta, aquele objetivo que você desenhou lá na frente, você vai atingir. Não tem como, vai atingir. Então você começa, né, você define objetivo, meta, as estratégias, rotinas necessárias para atingir cada meta daquela, escreveu todas as rotinas que sejam execuíveis, né? Aí agora você vem colocando na sua agenda. Você pega uma agenda de segunda a domingo. O ideal, né, principalmente no início, às vezes na vida profissional você consegue fazer uma agenda congelada, né? Aquela agenda toda segunda eu vou ver isso, toda terça eu vou ver isso, toda quarta, toda quinta, porque é uma rotina que é mais fácil de você encaixar um horário definido para ela. Mas às vezes na vida pessoal, ou às vezes até na profissional, não é possível. Mas deixa ali, uma agenda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí você começa. O ideal é que quando você vai iniciar a sua semana, né, ou que seja na segunda-feira de manhã, o ideal é que você faça sempre isso no domingo à noite, né, um momento mais de concentração, olha, o que eu vou fazer essa semana? O que eu preciso, né, colocar de rotina para atingir os resultados que eu desenhei para mim lá na frente. E aí também você pode trazer para sua semana. Bom, porque a gente começa assim, né? Você pensa lá no final do ano, qual que é o resultado que eu vou ter no final do ano? Beleza. Para mim ter aquele resultado no final do ano, são 12 meses. O que eu preciso ter com 6 meses? Qual o resultado eu tenho que ter atingido com 6 meses para me saber que aquele resultado vai ser atingido lá no final do ano? O que eu preciso fazer com 3 meses? O que eu preciso fazer com 2? O que eu preciso fazer com 1 mês?
que eu preciso fazer com 15 dias? O que eu preciso fazer com uma semana? O que eu preciso fazer amanhã cedo para que o resultado seja atingido? Atenção no futuro, atenção no presente. Você começa a quebrar de lá para cá. Todas as vezes que você imagina você atingindo lá na frente, você colocou sua mente, seu pensamento lá na frente, e agora você vem fazendo o caminho inverso para você ver o que eu preciso fazer no meu dia a dia para me atingir lá. E aí você começa a colocar, pontuar no seu dia a dia. Já que eu quero um melhor desenvolvimento, eu coloquei lá como uma das metas, vou dar um exemplo aqui na meta, melhorar o meu desenvolvimento pessoal. Aí eu coloquei aqui, meditação, né, que foi uma das rotinas que eu coloquei lá para a parte de desenvolvimento pessoal. É importante para mim? É importante. Então, a meditação, ela te ajuda a trazer resultados, ela te ajuda, sim, com certeza. Todas as vezes que você está praticando a meditação, você está tendo um contato maior com a sua essência, né, com o divino que tem em você, você tem um contato maior com Deus e você começa a ter uma conexão com essa energia infinita do universo que provavelmente ela vai te ajudar na execução das suas metas no dia a dia, dos seus resultados do dia a dia. Aí eu coloquei que eu tenho que ir para academia, então você coloca lá 7 horas da manhã para na academia, aí 8 horas da manhã eu vou tomar um café da manhã. Ah, beleza, então 7 horas eu estou na academia, 8 horas em ponto eu estou tomando café da manhã. Cara, não precisa ser radical talibã, não. Você precisa ter um direcionamento do que você tem que fazer no seu dia. Ah, eu cheguei 8h05. Ah, cara, agora eu não vou tomar café, não vou ter que estudar inglês porque passou da hora. Não. Segue uma rotina para te dar um direcionamento do que você precisa fazer. Que você colocando no papel, você acompanhando, eu cheguei na terça-feira de manhã, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso, isso, isso. O que eu vou começar meu dia fazendo o quê? Isso, 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 isso. É importante você entender também como é que você funciona durante o dia. Tem pessoas que é mais produtivo na parte da manhã. Tem gente que já não é produtivo na parte da manhã, ela é mais produtivo no final da tarde. Tem gente que é mais produtiva à noite. Tem gente que é produtivo de manhã cedo, acordou e é produtivo. Então, assim, aquelas atividades que exigem mais concentração sua, coloca nesse momento onde você tem maior produtividade, né? Que aí você começa a usar o Pareto na sua vida, né? Os 20% que vão te gerar 80% do resultado. Começa a trabalhar isso na sua vida. Então, coloca a sua rotina do dia a dia, o que você vai ter que fazer em cada horário, desenha, deixa desenhado o que você vai fazer e começa a praticar, executar a disciplina. Ter disciplina de executar o que foi proposto para você. Então, isso aqui, você tendo essa agenda, ela vai te ajudar a saber o que você precisa fazer para atingir aquela meta. É um trabalho que demanda muita disciplina, porque quando você, né, entra na academia, por exemplo, né, você foi lá, malhou hoje, levantou os pesos lá, chega lá, olha no espelho, você não vai ver nada. Não vai ter diferença nenhuma. Uma semana, 2 semanas, 3 meses, 6 meses, talvez depois de 1 ano, você vai começar a colher algum tipo de resultado. Então, tem que ter paciência, né, de executar no dia a dia, a disciplina de fazer o dia a dia para você colher o resultado lá na frente. É difícil desenvolver essa disciplina. Então, toda essa metodologia que eu coloquei aqui é para tentar ter uma ferramenta que te auxilie na execução desse desafio que você se propôs. Então, aqui, né, terminando a nossa mentoria, foram 4 encontros, né, gente? Nesse período eu espero ter contribuído, né, de alguma forma na vida de vocês aí. Eu tentei passar de uma forma assim, o que eu fiz na minha vida, o que me trouxe resultados nos momentos da minha vida que eu tive resultados positivos, que eu consegui resultados e também nos momentos que eu falhei, o que eu fiz de errado. Tentei buscar um pouco da teoria para explicar, né, o que eu estava passando, desculpa aí, tá? Garganta ruim. E espero ter contribuído, né, para todos aí de alguma forma. Eu me dediquei o máximo, eu dediquei tempo, dediquei buscar novos conhecimentos, buscar novas ferramentas, para me entender um pouco mais, tentar passar de uma forma mais simples e que seja útil para todos. A ideia desse projeto é começar a trabalhar isso, então praticar, colocar em prática, me lançar, me expor, né? Porque todas as vezes que você se propõe a fazer isso, você está se expondo, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai aproveitar, vai ter gente que não faz diferença. Para mim faz parte, é da vida isso. E só que eu estou entregando para o universo alguma coisa que o universo me deu. Então eu estou doando o que eu tenho para doar.
A intenção é ajudar as pessoas a desenvolver, a encurtar o caminho, né, das dificuldades que eu tive, encurtar o caminho das pessoas para que atinja o resultado. Provavelmente eu devo continuar com alguns outros projetos aí para frente, né, umas palestras, trabalhar nessa parte de palestra, de mentoria, eu vou continuar. Estou estudando também, talvez, a possibilidade de fazer em parceria com a minha irmã em um curso presencial, né, de trabalhar um pouco mais, mais próximo, né, do mentorado ali, para auxiliar ele nesse trajeto aí de melhoria contínua, né, de aumentar o seu poder pessoal, ter os projetos aí. Então, assim, estou finalizando hoje a mentoria. Se alguém tiver interesse de continuar, que mande lá para mim no Zap, alguma coisa lá, pode no meu particular mesmo, a gente conversa. E aí eu queria pedir em troca, né, dessa minha doação, praticamente esse um mês aí, né, que a gente fez, foram 4 mentorias. Eu gostaria muito que vocês mandassem para mim um feedback, sabe? De o que foi importante essa mentoria, o que você tirou de conhecimento. E talvez mais importante do que foi positivo, para mim, é o que precisa ser melhorado. Quais os pontos precisam ser melhorados? O que não foi legal? Qual o tipo de abordagem? Os temas não foram legal? Qual a sugestão de tema que você acha que seria interessante trabalhar? Passa para mim, isso vai ser muito importante para mim fazer essa avaliação de se o caminho que eu estou seguindo está certo ou não está. Então, é uma forma de eu medir o meu resultado. Eu estou indo na direção certa que eu propus lá no início? Eu estou conseguindo atingir os objetivos? E a minha intenção é cada vez ajudar mais, contribuir mais com as pessoas, contribuir mais com a vida das pessoas. Para mim não tem preço, né? Não tem dinheiro no mundo que paga quando eu consigo contribuir de alguma forma na vida de alguém. Quando eu recebo um feedback de que eu consegui contribuir, esse para mim é o maior prêmio, sabe? E às vezes a gente tenta, né? Você tenta ajudar as pessoas, mas nem todo mundo está disposto a ajudar e é normal, e nem todo mundo também está disposto a aprender. Tem uma passagem, né, um conto de um escritor que morava na praia, né, ele tinha uma casa de praia, e aí todos os dias de manhã cedo, quando a maré baixava, né, e aí ele ficava olhando na janela do quarto dele, um morador da região, né, um menino, né, que pegava as estrelas do mar que estavam ali na areia e ficava jogando, né, as estrelas do mar de volta para o mar. E aí ele ficava ali, e às vezes tinha várias estrelas do mar, e ele ficava jogando, jogando, jogando. Aí um dia o cara chegou, falou com ele, cara, por que você fica jogando essas estrelas do mar? E, não, é porque eu estou devolvendo elas para o mar aqui, para ela não morrer desidratada, não morrer na areia. Cara, mas olha a imensidão do oceano, a costa, né? O que você está fazendo está representando nada ao tanto que vai morrer. Aí o cara pegou uma no chão, olhou para o cara e falou assim, ó, essa daqui eu estou fazendo diferença na vida dela. E lançou ela no mar novamente. No outro dia de manhã cedo, esse escritor foi junto com o cara lá e começou a pegar as estrelas do mar e lançar no mar também. O importante não é fazer diferença na vida de todo mundo. O importante é se você conseguir atingir uma pessoa, você já atingiu o seu resultado. Então, a ideia que eu tenho é essa também, né? Talvez essa questão de quando você passa um conhecimento, tem pessoas que se identificam com a sua forma a sua didática, a sua forma de passar o conhecimento, e tem pessoas que não se identificam. Mas eu estou aqui para me expor, para colocar o meu melhor, para tentar ajudar. O meu objetivo é ajudar, não foi prejudicar ninguém. Então, contribuir com as experiências que eu tenho para o crescimento profissional. Então, eu peço, tá? Não esqueçam, tá, gente? Manda lá para mim um feedback, tá? Por favor, manda, é importantíssimo, é a única coisa que eu peço em troca dessa dedicação de tempo, é que eu receba esse feedback aí, tá bom? E muito obrigado a todos aí pela participação, quem pôde participar um dia, 2, 3, quem participou de todos, então tá, parabéns mesmo, né? Conseguiu participar. Eu vou tentar dar uma editada nos vídeos e vou tentar jogar no YouTube, e aí depois eu passo o endereço para todo mundo aí, para quem não pôde assistir e tem interesse de assistir as outras mentorias, que possa fazer, tá? E aí eu agradeço a todos aí, um abração, todos aí que participou têm o meu contato, qualquer tipo de ajuda que eu puder, né, oferecer aí, fiquem
à vontade para solicitar, tá? Um abração para todos aí, um feliz 2022, se definam as metas e chega no final do ano lá, passa a Paula, aqui ó, defini essa meta, realmente eu consegui, desejo aí sucesso para todo mundo, beleza, gente? Tchauzinho para todos.